Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Relatório final sobre a demolição do esqueletão é entregue para a Prefeitura de Porto Alegre. A expectativa é de um desfecho em breve. Avança a privatização da Carris na capital. A expectativa é que a empresa desses ônibus seja privatizada até o primeiro semestre de 2024. Defesa Civil se reúne com as prefeituras no litoral norte para definir planos de reconstrução das casas que foram destruídas pelo ciclone de junho. E você vai ver também que o Minizu é uma opção de lazer para as férias escolares. Porém, é preciso ter atenção às regras para evitar o estresse dos animais. É agora no Ubra Notícias. Depois de 3 meses, o relatório final sobre a demolição do prédio Esqueletão de Porto Alegre foi entregue à Prefeitura da cidade. Esse documento possui mais de 500 páginas e conta com uma descrição dos possíveis cenários para desmontar a estrutura conhecida por todos os porto-alegrenses. Um prédio com mais de 70 anos de existência, localizado no centro da capital dos gaúchos, e que durante muito tempo foi moradia para diversas pessoas. Essa é apenas uma parte da história do Esqueletão. Em abril deste ano, a Justiça autorizou a demolição do prédio por causa do risco de cair. O imóvel é propriedade de mais de 50 pessoas. Além do abandono do local, o Esqueletão possui mais de 3 milhões de reais em dívidas de IPTU. A Prefeitura de Porto Alegre ficou responsável pela demolição, porque os proprietários não possuíam condições financeiras de arcar com os valores exigidos para a obra. A Prefeitura foi condenada a demoli-lo, porque essas pessoas não tinham condições de demolir, e porque a demolição, pelo risco que o prédio, tal qual está, um prédio de 70 anos, estava, enfim, ensejando para a população de Porto Alegre e para os prédios no entorno. Então, além do processo de definição da demolição, da contratação de uma empresa que vai demolir, nós temos também que discutir, e já estamos tratando disso, o que vamos fazer com o terreno. Em função do risco de desabamento do prédio e também o perigo para as pessoas e comércios que ficam perto do local, uma empresa ficou responsável por apresentar um laudo final para a Prefeitura. Esse relatório foi entregue depois de 3 meses. Possui mais de 500 páginas e traça os cenários possíveis para demolir o esqueletão sem colocar em risco a vida de ninguém. A Prefeitura não comentou quais são as propostas sugeridas pela empresa para resolver o problema. Obviamente que nós vamos buscar o mais barato, o mais seguro e o mais rápido. Então, é essa análise que nós estamos fazendo, porque depois de definido qual vai ser a alternativa escolhida, nós temos que contratar uma empresa para fazer essa demolição. Então, o estudo é adiantado, é aprofundado, é sério, é responsável. A responsabilidade da Prefeitura com a demolição também é grande, uma vez que se trata de um imóvel, repito, que existe numa área de grande movimento de população e também que tem imóveis ao seu lado que estão ocupados ou por pessoas ou por trabalhadores e por lojas. Então, é isso que estamos fazendo, discutir e provavelmente até o fim do mês nós vamos, após analisarmos todo o processo, anunciar qual vai ser a solução que nós vamos adotar para a demolição. Porém, o estudo possui informações sobre o impacto de cada uma das alternativas sugeridas, a possibilidade de reutilizar o material demolido e um plano de descarte dos materiais. Segundo o secretário, a ideia é que até janeiro de 2024 o prédio já esteja parcialmente demolido. A expectativa que nós temos, em tese, ainda é de que até janeiro de 2024 nós tenhamos já o prédio demolido ou em fase de demolição bem adiantada. Foi lançado o edital de privatização da Carris na capital. A expectativa é que a empresa de ônibus seja privatizada até o primeiro semestre de 2024. A proposta mínima para a compra da Carris é de 109 milhões de reais e inclui a venda de ações e bens da companhia. A concessão é por 20 anos e permite a operação de 20 linhas, o que representa 22% do sistema de transporte coletivo da capital. O alto custo para a Prefeitura é o principal motivo apontado para a venda. Nós assumimos um compromisso nas urnas de desestatizar a Carris, que é uma empresa pública muito querida
mas que o seu custo eleva a tarifa para o bolso do cidadão. E é por isso que nós estamos fazendo uma concorrência para poder transferir para um operador privado esse consórcio que hoje é minoritário, mas que ainda opera nas cidades. A sessão pública para recebimento e abertura das propostas dos interessados vai acontecer no dia 2 de outubro. A expectativa é concluir a venda até o primeiro trimestre de 2024. Atualmente, a tarifa de ônibus está em R$ 4,80 em Porto Alegre. A Prefeitura garante que a desestatização não vai acarretar em alterações na passagem das linhas. Quem assumir a Carris vai assumir as mesmas linhas, vai assumir os ônibus que estão aí com a capacidade de renovar mais ainda a sua frota e de qualificar o serviço. Outra garantia do Executivo é que os servidores da Carris vão ter estabilidade de 12 meses após a iniciativa privada assumir. O ramo da alimentação tem passado por mudanças com o surgimento de novas tecnologias. Muitos preferem pedir a comida por aplicativo ou então preparar em casa. Mas essas mudanças têm afetado o lucro dos estabelecimentos. A elevação do preço dos alimentos tem alterado o perfil de consumo da população. Se antes os restaurantes tinham uma grande movimentação no horário de almoço, hoje o que se vê são mesas vazias. Alguns preferem ir às compras e levar a comida de casa para economizar um pouco mais. Realmente estão bem altos. Por isso até da escolha de ir no mercado, comprar e eu mesmo produzir, fazer minha própria alimentação. O Francisco é proprietário de um restaurante no Mercado Público de Porto Alegre. Apesar de ser um local com grande fluxo, a procura no estabelecimento é bem menor que a de antes da crise sanitária. Mudou muito, né? O que a gente enfrenta hoje é bem diferente do que antigamente. Muita gente ficou ainda em home office, não volta ainda, e no centro a gente depende muito disso. São muitos escritórios, muitas empresas, e ali a maioria dos funcionários ainda continua em home office. Algumas estão voltando, então a coisa está melhorando, mas está devagar ainda, né? Não dá nem perto do que era antes, né? Mas a diminuição de pessoas circulando nos restaurantes deu espaço para as compras por aplicativos, em que o cliente escolhe e recebe o produto em casa. Mas essa mudança tem alguns impactos negativos. Presencialmente existe a venda por impulso, né? Coisa que no e-commerce não existe tanto, né? Não é tão bem explorado ainda, né? Existem ferramentas para isso no online, mas não é tão bem explorado ainda, ou o pessoal não conhece também. Então ainda não se tem se permite um ticket maior quando o cliente está na casa, né? Quando está na loja, né? Então o cliente na rua é importante. Muitos estabelecimentos precisaram se adequar a essas novas tecnologias. Elas permitem seguir no mercado e alcançar novos públicos, mas o lucro para os comércios se torna menor. A gente tem uma despesa por fora que é do aplicativo, né? Então ele não é uma coisa muito rendável. Mas na situação que está hoje o país, ele se torna rendável para o restaurante porque é um clube a mais para a gente continuar. Mas não é apenas a alteração na forma de consumo que tem feito o ramo da alimentação fechar no vermelho. A pandemia da Covid-19 já acabou, mas os impactos dela ainda são sentidos principalmente pelo setor do comércio. Uma pesquisa recente da Abrazel mostra que mais de um quarto dos bares e restaurantes contraíram dívidas durante a crise sanitária que até hoje não conseguiram pagar para poder manter o negócio. Muitas coisas da pandemia que ficaram para trás ainda que nos atormentam hoje. Então tem financiamentos que foram feitos, tem empréstimos que foram feitos, empréstimos com o governo, à base do Pronamp também, empréstimos com bancos tradicionais também. Então foram vários fatores que ainda fazem com que a gente esteja operando no prejuízo ainda. Né? De acordo com a Abrazel, muitos locais fecharam pela falta de lucro. Já outros viram no delivery uma forma de empreender, situação que traz um equilíbrio para o setor. Muitos fecharam as portas, né? Algumas casas reabriram, outros reabriram de formatos diferentes, com outros nomes, ou até mudaram de ramo também, foram para outros setores, né? Mas há um equilíbrio nisso, né? Muita gente fechou, saiu, muita gente voltou a abrir, muita gente voltou resolveu empreender no setor também, né? Mas com um conceito um pouco diferente, uma casa menor, uma casa mais voltada para delivery. O Francisco já tem mais de 20 anos no ramo alimentício. Mesmo assim, tiveram momentos em que cogitou fechar o negócio. Teve momentos bem difíceis que passou pela cabeça,
Mas como a gente, que eu digo assim, a gente que trabalha no mercado, a gente se considera um filho do mercado, né? O sorteio de julho do programa Nota Fiscal Gaúcha vai ser realizado nesta quinta-feira e deve distribuir mais de R$700 mil em prêmios. A quantia principal a ser sorteada será de R$50 mil para um contribuinte. Além disso, também serão distribuídos 10 prêmios de R$5 mil. Também 100 prêmios de R$1.000 e 1.000 prêmios de R$500. No total, 47,9 milhões de bilhetes estão na disputa. Conforme as regras do programa, estão concorrendo a esses prêmios os consumidores inscritos no Nota Fiscal Gaúcha que solicitaram a nota fiscal com CPF durante todo o mês de junho. O resultado do sorteio vai poder ser conferido no site ou no aplicativo do programa. As pessoas contempladas devem solicitar o resgate dos valores em até 90 dias contados a partir da homologação do sorteio. O Nota Fiscal Gaúcha conta com mais de 3 milhões de participantes. Cada vez que o consumidor solicita o seu CPF na nota fiscal, ele gera pontos no programa e a pessoa está automaticamente cadastrada para concorrer aos prêmios. A Defesa Civil aqui do estado realizou nesta semana uma reunião com os representantes das prefeituras do litoral norte gaúcho. O objetivo foi orientar e definir planos de trabalho para ajudar na reconstrução das casas que foram destruídas pelo ciclone de junho. Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul foi atingido por vários fenômenos meteorológicos, incluindo ciclones extratropicais. O primeiro deles aconteceu entre os dias 15 e 16 de junho. E causou estragos na região metropolitana e no litoral norte. Pessoas ficaram desabrigadas e desalojadas. 16 perderam a vida e várias casas foram destruídas por alagamentos. Para tentar ajudar esses municípios mais afetados, a Defesa Civil Estadual se reuniu essa semana com representante dos órgãos. A reunião foi responsável por passar orientações para as prefeituras quanto ao estabelecimento dos planos de trabalho que ajudam nas ações de reconstrução das casas e também como esses processos devem ser conduzidos. É o que explica o Coronel Marcos Oliveira. O intuito é de poder auxiliar os municípios a como confeccionar o plano para dar agilidade nos processos de reconstrução das casas das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nos municípios que foram atingidos pelo ciclone de junho de 2023. O encontro aconteceu em Osório e foi marcado pela participação dos municípios de Três Forquilhas, Maquiné, Santo Antônio da Patrulha, Itati e Caraá. A prefeita de Três Forquilhas relatou que em outros momentos as cidades nunca tiveram essa ajuda. Onde os municípios nunca, em outro momento, tivemos esse auxílio. Agradecemos em nome do governador do estado e toda a equipe, secretariados, pelo auxílio em busca de recursos para os nossos municípios que foram afetados pela enxurrada no mês de junho. A cidade de Caraá foi a mais afetada nesse primeiro ciclone e teve o registro maior de mortes. Várias famílias ficaram desabrigadas e essa ajuda na reconstrução das casas vai ser bem-vinda. Contamos aqui com a ajuda de todo o aparato da nossa Defesa Civil do Estado, que tem nos auxiliado incansavelmente para que possamos captar esses recursos e devolver as moradias, mas também a dignidade para os nossos caraenses. O Centro Especializado em Reabilitação de Novo Hamburgo agora é referência regional para atendimento de pessoas com espectro autista. O local já atende mais de 40 cidades. 370 pacientes foram beneficiados com novos aparelhos que vão auxiliar no processo de reabilitação. Foi com muita música e animação que a Heloísa recebeu um novo tênis para auxiliar ela a se locomover. A criança nasceu com uma má formação no pé e sempre teve dificuldade em caminhar. E esse novo equipamento enche a mãe de esperança. A gente fica muito feliz, né? Até então ela já tinha recebido uma botinha, só que como não serviu, eu pedi um tênisinho para ela para ser bem melhor, né? A Heloísa faz fisioterapia de graça no Centro Especializado em Reabilitação de Novo Hamburgo. Isso trouxe melhorias na locomoção, mas o calçado adaptado era o que faltava para a menina. Foram entregues 740 órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção de graça em Novo Hamburgo.
Os equipamentos beneficiam mais de 370 pessoas que lotaram o Salão do Ser. As OPMs, elas vêm auxiliar nessa habilitação, nessa reabilitação. Na cerimônia de entrega dos aparelhos foi assinada a portaria que torna Novo Hamburgo referência regional para atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista. Projeto que também vai funcionar no Centro Especializado em Reabilitação. Todo o programa destinado às pessoas com deficiência nos tocam muito, porque são pessoas que precisam ter a oportunidade de um acolhimento e de um atendimento resolutivo. E como nós ouvimos de muitos usuários, será outra vida. A possibilidade de ampliar o atendimento tem que ser sempre uma alegria para qualquer gestor. O SER de Novo Hamburgo atende as pessoas com deficiências visual, intelectual, física e auditiva, sendo referência para 42 cidades. O local conta com equipe multidisciplinar para auxiliar os pacientes durante toda a jornada de recuperação. E com as novas entregas de aparelhos, a expectativa é poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para mais pessoas. Aqui no SER 4, por isso Novo Hamburgo e região estão de parabéns, nós vimos neste ato que as entregas são reais e a felicidade das pessoas não tem preço. Então eu quero dizer que é uma oportunidade de reafirmar o compromisso do governo do estado com políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas. E hoje é dia de decisão em Porto Alegre. Às 9h30 o Grêmio enfrenta o Flamengo pela Copa do Brasil. Grêmio e Flamengo começa a decidir daqui a algumas horas os seus destinos na Copa do Brasil. Velhos conhecidos em mata-mata da competição, os times se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal. Os gaúchos são pentacampeões da Copa do Brasil, só perderam em casa uma vez este ano. E foi para o Botafogo no último dia 9 pelo Brasileirão. O Grêmio é considerado o rei de Copas. O segundo maior vencedor da Copa do Brasil com 5 títulos, quer voltar a ficar ao lado do Cruzeiro com 6 taças. Já o Flamengo é o atual campeão e quer novamente ser campeão e empatar em títulos com o tricolor. E eu vou te contar, este confronto está muito empatado. Uma certeza é que a partir das 9h30 da noite, a bola rola para um jogão de bola. Já o Colorado segue na preparação para a partida do próximo sábado. Ener Valencia é dúvida para o confronto. O Internacional segue se preparando para enfrentar o Cuiabá no próximo sábado, a partir das 4h da tarde, no estádio Beira-Rio. Os 2 últimos treinamentos do Colorado não tiveram a presença do equatoriano Ener Valencia. O jogador somente correu em volta do gramado e não participou das atividades com os demais atletas. Segundo a comissão técnica, ele apresentou um desgaste. Ener, que chegou no Internacional no início do mês de julho, emendou praticamente uma temporada na outra, pois ele estava na Turquia, onde o calendário é diferente do brasileiro. Na temporada 2022 e 2023, que começou em julho do ano passado, entre Fenerbahçe, Seleção e Internacional, o equatoriano jogou 58 partidas. Em julho, as férias escolares fazem com que muitos pais procurem opções de lazer para os pequenos. E uma dessas opções é o Mini-Zoo. Mas com o aumento do público, é preciso ter atenção às regras para evitar o estresse dos animais. Eles são bonitos, diferentes e até mesmo fofinhos e considerados queridinhos dos visitantes. A visitação do Mini-Zoo aumenta todos os anos, tradicionalmente no período de recesso escolar. Porém, depois de anos de distanciamento social, muitas pessoas estão ficando animadas demais e, com isso, desrespeitando os moradores do zoológico. As pessoas muitas vezes acabam gritando demais, né? As crianças ficam muito felizes e acabam correndo demais no pátio, e isso acaba estressando demais os nossos animais, né? Então acaba refletindo isso na alimentação deles, né, no comportamento dos animais. Muitos acabam se escondendo e as pessoas acabam nem conseguindo ver eles direito, né?
As regras de convivência foram criadas para manter uma boa relação dos humanos com os animais. E não respeitar essas determinações pode gerar impactos nos bichos, não só no momento, mas também no restante da vida. As pessoas devem se lembrar que os animais estão aqui, aqui é a casa deles, né? Então, assim como na nossa casa a gente gostaria de sermos respeitados, né? As pessoas também devem respeitar o espaço dos animais, né? Manter o máximo de silêncio possível, né? Não pode andar de bicicleta aqui dentro, não pode ficar correndo, não pode alimentar os animais, que muitas vezes as pessoas acabam querendo jogar pipoca, outros alimentos para eles, e aqui eles têm uma dieta toda controlada, bem rígida, né? Toda balanceada, então qualquer coisa que seja fora da alimentação deles pode causar um mal para eles, né? Pode inclusive trazer um animal a óbito, né? Apesar de ser um momento de animação e felicidade, é preciso manter o controle e respeitar as regras. Uma delas é referente a esse gradil. As pessoas não podem ultrapassar esse espaço para a segurança própria e também dos animais. Essas regras estão espalhadas em plaquinhas pelo zoo. Então, se você esquecer alguma, pode sempre consultar. Hoje o espaço está operando com horário expandido aos finais de semana, com a visitação do público acontecendo das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. Além disso, de terça a sexta-feira, o horário é das 10 horas da manhã até às 4 horas da tarde. Todos são bem-vindos, desde que respeitem sempre as regrinhas, e os moradores do zoológico agradecem a cooperação. A gente convida sempre todos, né, com muito carinho, né, que as pessoas venham conhecer o zoo, venham ver os animais que estão aqui, mas manter sempre o controle, mesmo ficando muito felizes, né, principalmente as crianças, né, que ficam bem faceiras aqui, né, e acabam gritando e correndo, mas todos são muito bem-vindos e a gente aguarda todos aqui. Logo mais às 9 horas da noite tem o Jornal da Cultura com as notícias do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.